Seja bem-vindo a mais um episódio do Na Real Cast. Aqui a gente fala de tudo e com um assunto sempre muito interessante. Hoje, mais uma vez, um convidado muito especial, meu amigo Rodrigo Borges. Não é isso? Prazer estar aqui, meu cara. chefe lá na pós-graduação. É a pior, verdade. Não é? Vamos bater um Meu papo. chefe na perícia. Estamos em casa, então, Tá né? tudo tranquilo. Não é isso? Verdade. Rodrigo, conta aí pro nosso pessoal. Fala um pouquinho de você, o que você faz, como é que é seu cargo. Eu sou... Prazer estar aqui novamente. Meu nome é Rodrigo Borges, eu sou biomédico de formação. Tenho algumas especializações já com estética, né? A parte de estética a gente tem uma habilitação. Trabalho hoje como responsável técnico na tomografia computadorizada do IMOL. Tem especialização em imagem, especialização em investigação criminal, em perfusão, órgãos artificiais, uma série de... Um pouquinho de cada coisa, né? E agora a gente lançou a ideia de fazer o mestrado na mesma área sua, né, Xará? Ciência dos materiais. Ciência dos materiais. Já estamos arrancando os cabelos lá. É verdade. Mas cara. é bacana. Mas se você não ficar careca até o final, tá bom. Tá ótimo. Não é? Um abraço aí pro nosso orientador, professor Bruno, né? Isso. Bruno Marangoni, um grande abraço. Então, assim, você faz um monte de coisa, você mexe com estética, mexe com tomografia, mexe com... É a prerrogativa do biomédico, né? O biomédico, como a gente tem 40 áreas de atuações atualmente, desde da estética, acupuntura, absorvemos agora até treinamento esportivo. Como assim? Uma das habilitações hoje é treinamento esportivo. A gente pode ser biomédico com especialização em treinamento esportivo. Tipo assim, você vai acompanhar um atleta, é Sim, isso? Exatamente. Parte fisiológica, como a gente tem pesado. E o professor de educação física vai querer te matar, não é? É igual o farmacêutico. Não é? Todo mundo quer matar a gente. O professor profissional de educação física vai Técnico de querer... radiologia, todo mundo quer matar a gente. Todo mundo quer matar o biomédico. Todo mundo quer. A gente tem um tentáculo ali em cada área de conhecimento. A biomedicina é muito ampla, né? E por ela ter essa amplitude que eu consigo hoje desempenhar papel como policial, como docente, continuar trabalhando com pesquisa, e no IML a gente faz um pouco de pesquisa também. Legal. Enfim, trabalho em várias áreas. Assim, você trabalhou muitos anos com estética, não trabalhou? Desde que eu formei, eu fiquei mais ou menos uns 3 ou 4 anos só na estética e em docência, até eu passar no concurso da polícia. Entendi. E assim, é uma área que... Vou falar antes de entrar na parte da polícia, que é, né? Falar um pouquinho também dessa sua especialidade. Só cresce, né, cara? Eu esses dias trouxe aqui, a gente conversou com um fiscal do Conselho de Farmácia, eu falei pra ele, cara, estética é um negócio que só amplia, né? Só aumenta, né? Sim. A gente tem um estudo lá na Unigran, que eu achei bem perspicaz a ideia deles. Temos mais ou menos 1 milhão de habitantes em Campo Grande. Você secciona ali 600 mil mulheres. Mais ou menos, dos 18 aos 60 e poucos anos, com poder aquisitivo para gastar mais ou menos R$1.000 por mês com estética, a gente tem mais ou menos 200 mil pessoas. Nossa, tudo isso? Então, Um assim, terço? Um terço. Então, assim, quanto mais profissional, vai ficar difícil, óbvio, né? A gente forma muita gente nessa área. Só que a gente tem muita demanda e muito cliente em potencial. Caramba. E hoje, a parte mais interessante da estética, que eu dou aula na Unigran, uma das matérias que eu tenho é marketing. 30% do público da estética hoje é masculino. Masculino? 30%. Conta pra mim, vamos entrar nesse assunto aí. E não é cabelinho. Não é cabelinho, o que é? É botox, bioestimulador, massagem, tratamento facial. 30%. Eu não me vejo aplicando botox. Rapaz, eu fui numa dentista esses tempos atrás, e bruxismo, né? Sim. Aí ela olhou pra mim e falou assim, vou ter que aplicar botox. Eu falei, não, eu vim pra fazer uma plaquinha por causa do bruxismo. Não, melhor botox. É botox. Aí eu falei... Relaxa uma seta, fica mais confortável. Ela aplica aqui, isso. Né? Eu falei, não, eu vou pensar no seu caso, se eu vou querer isso aí. Botox. Imagina, 30%. Tira ruga? Tira ruguinha. Ruguinha. Essa aqui, você aplica, mas você não usa. Exatamente. Não é? Caramba, então, quer dizer, só em Campo Grande um potencial de mais de 200 mil pessoas que gastarem R$1.000. Esses 200 mil é um segmento de mercado feminino. Pensando no que o Sebrae entregou para mim, que são 30% hoje homens, então a gente tem esses 200 mil de mulher e ainda tem o resto para a gente calcular que são os homens. Nossa. Então o mercado é maior ainda do que a gente fala. E hoje o biomédico que forma... Qual que é a área dos sonhos, assim, do biomédico? Você sabe? Dos alunos que tem lá Vai muito por perfil, né? É muito de perfil. Por exemplo, quando eu estava na graduação, o que eu mais gostava de estudar e a gente queria trabalhar era com a perícia criminal, era com a imaginologia, que é o que eu trabalho hoje também, e circulação extracorpórea, que é uma atribuição dentro da cirurgia cardíaca. É meio complicado para explicar, mas assim, desvia o sangue do paciente,
para um equipamento que faz, às vezes, do coração, do pulmão e do rim do paciente, enquanto o cirurgião opera o coração. Essa é a perfusão extracorpórea, circulação extracorpórea. É uma habilitação do biomédico. Necessário pós-graduação... Você fala que o médico não faz esse serviço, ele não pode fazer isso. Não tem como, né? Aí tem que fazer um bypass no coração para poder ter o coração... Mas falou 2 médicos. Poderia, né? Como assim 2 médicos? Por exemplo, um operando e o outro fazendo bypass. Aqui em Campo Grande tem uma equipe que tem um médico com perfusionista. Chama perfusionista. Perfusionista, mas não é o normal. O normal é enfermeiro, biomédico. Entendi. Aí a briga do enfermeiro com a gente, que a gente já entrou. Vocês conseguem cutucar em todas as áreas, né? Mas assim, é uma área bacana. Só que é uma área mais complicada para entrar, requer mais especializações, etc. Hoje em Campo Grande, pelo menos, que é o que eu tenho mais contato, a estética é o carro-chefe. Todo mundo sai trabalhando com estética. A estética te dá um mercado muito amplo e... vão me crucificar, mas assim, não é difícil de você trabalhar. Depois que você se especializa, você pega a mecânica do procedimento, você consegue ir replicando ele dentro do seu conhecimento de anatomia e fisiologia. Mas não é difícil de fazer. Entendi. E é igual... A estética, no caso para a mulher ou para o homem, ela é igual, por exemplo, eu vejo a minha esposa, né? Todo mês ela tem que ir lá fazer cílios, não sei o quê. E a estética também é assim, quer dizer, você precisa estar sempre... Tem a manutenção. O Botox hoje dura mais ou menos de 4 a 6 meses, na melhor das hipóteses. Um preenchimento labial dura mais ou menos uns 8 meses, na melhor das hipóteses. 8 meses só? Senão a gente não ganha dinheiro, né? Eu acho que durar menos. Se for vitalício, não dá pra ganhar dinheiro, né? Caraca. Um pouquinho menos era melhor. Não é? Tinha que ser mensal, né? Tinha que ser mensal, mas tem muito mercado aí, não tem? Bastante. E aí, da estética, você pulou, de essa vontade de ser polícia, como é que veio isso aí? Isso é engraçado. A gente tava trabalhando, eu trabalho com a minha esposa é esteticista, né? E a gente trabalhava na clínica junto. Pandemia... Aquele aperto que pegou todo mundo. O primeiro ano a gente trabalhando igual traficante, né? Meia porta, discutido. Levantava a porta, o cliente entrava, você fechava a porta. A multa vindo da... E aí a gente conversou em capa, um dos dois tem que ser... Tem que ter um mínimo ali para segurar a casa, porque os dois autônomos não têm a menor condição. O primeiro ano eu trabalhei normal e a Silvana não conseguiu trabalhar nada. No segundo ano da pandemia, eu parei 100% de trabalhar. Não tinha... Estética. No caso, você fazia estética. Estética. Não tinha renda. 0 cliente. Durante quase um ano. E ela voltou a trabalhar. Então, a gente conseguiu equilibrar a casa nesse sentido. Mas aí eu sentei e comecei a estudar. E aí vai escolher alguma coisa, a parte da perícia chamou, né? Aí vem a segunda área que você acha que era a perícia. Que é a perícia, né? Aí, infelizmente, hoje a gente não consegue ser perito criminal, perito oficial forense aqui no estado, né? A Lei 114 ainda não permite a biomedicina entrar. Mas tem outros cargos que a gente vai trabalhar ali em volta da perícia. A gente faz bastante coisa, dá pra gente ajudar o perito, a gente tá inserido na perícia, né? Com certeza. Hoje o seu cargo é de agente de polícia científica, né? Porque você tá junto ali, né? Ou a gente está ombreando com o perito criminal, igual a gente fazia em Costa Rica, ou então a gente está com o perito legista. Exato. E aí é onde você se insere no IML, né? No IMOL, né? No IMOL. Quer dizer, qual que é a sua função hoje lá no IMOL exatamente, assim, só para a galera entender? A minha primeira lotação foi em Costa Rica, com o Rodrigo. A partir do momento que o IMOL adquiriu uma tomografia, deu a necessidade de um biomédico com especialização em imagem para ser responsável por essa tomografia. E aqui no caso do nosso estado, tinha, com a especialização, tem eu e mais uma menina só. E ela era de outro estado, preferiu não vir para Campo Grande. Eu já sou natural de Campo Grande, eu pedi para vir para cá. Aí fui removido para cá para ser o responsável técnico pela tomografia. Então, hoje, se a gente for falar, as necrópsias, elas são... Como é que chama? Virtópsia. Virtópsia. Autópsia ou necrópsia virtual. Virtópsia. Isso é comum no Brasil? Você acha que... Ou você sabe de algum outro estado? Temos, se eu não me engano, 5 ou 6 unidades da federação com tomógrafo só. Só 5 ou 6? E se eu não me engano, só Brasília que gera artigo científico, que faz pesquisa. E trabalhando com inteligência artificial, igual a gente está começando aqui, é só a gente. Então, quer dizer, estamos na vanguarda. Completamente na vanguarda. O Mato Grosso do Sul está na vanguarda. Completamente. E assim, isso, 5, 6 estados, por que um governador não implementaria um sistema desse? Isso agiliza o processo ou atrasa mais o processo? Não, ele agiliza bastante. Normalmente, por exemplo, uma necrópsia, um periciado levou ali 2, 3, 4 tiros, né?
Se eles não transfixaram, né? Se eles não atravessaram o corpo, a gente tem que recolher, porque o Ministério Público exige e é uma prova, vai para balística, todo aquele protocolo. Então leva tempo para a gente achar no corpo, abrir o corpo e procurar a bala. Sim. Então leva tempo. A tomografia, como ela faz uma reconstrução multiplanar, ela vai me dar um X, tá aqui. Tá ali. Você pode fazer aqui, o corte. Mais ou menos 2, 3 centímetros abaixo do tórax, 2, 3 para lá da vértebra. Você já consegue ver antes de abrir o corpo. Antes de abrir, a gente já sabe onde tá. Pelas lesões que a gente vê na reconstrução, a gente consegue inferir pelo menos o trajeto, antes mesmo de olhar, antes de tirar o corpo do saco. Isso eu tô falando sem nem abrir o saco cadavérico. Só coloca no tomógrafo e faz, gerou a imagem. Explica o saco cadavérico, que às vezes a pessoa não entende o que é um saco. Como que eu vou explicar o saco cadavérico? Porque assim, o corpo quando chega no ML, ele vem lacrado num saco, lacrado, né? Exato, ele vem lacrado num saco. Pela funerária, um lacrezinho que é para manter a cadeia. E aí você não precisa nem abrir, nem violar o lacre do saco. Muitas vezes eu nem vejo o corpo. Eu vejo porque eu vou acompanhar a necrópsia para a gente correlacionar os achados da tomografia com a necropsia. Mas não precisaria, por exemplo? Não precisaria. Na verdade, se a gente não precisasse do projétil, a gente não precisava nem abrir o corpo. Porque a tomografia ela tem todas as provas que são contidas naquele corpo, armazenada, guardada para sempre. Então ela é repetitiva, tá lá. É só alguém que se você quiser olhar ela de novo, tá aqui a imagem, você observa ela novamente. Mostra a imagem. E sem mexer no corpo. Sim. Se quiser, seria uma saída. Você diminuiria tempo, diminuiria a exposição da equipe a risco biológico. Você entrega para a família o corpo com mais agilidade. E assim, você fica meio automatizado no serviço pericial, né? Com certeza, pô. Mas assim, isso aí tá no começo ainda, né? Não são todos os legistas que aceitam. Tem alguns legistas que eu trabalho. Por exemplo, a gente chega lá um putrefeito que eu consigo mostrar que foi infarte. A gente faz uma informação técnica, mostra quais coronárias que estão obstruídas, qual grau de calcificação, qual grau do risco de infarto e quantos % aquele infarto seria a probabilidade de morte. Isso é inteligência artificial? Inteligência que a gente está criando. E aí entrega para o legista uma informação técnica com e aí ele avalia para produzir o laudo. Isso. Se ele está satisfeito com aquilo, entrega o corpo e vamos embora. Senão ele pode abrir, pedir um anátomo patológico. Fazer uma averiguação mais. Se ele ficou desconfiado de alguma coisa, ele vai lá e quer averiguar mais, ele averigua, né? Exato. Hoje, por exemplo, de cada 10 corpos, quantos passam pelo tomógrafo? Então, como só tem eu trabalho num horário reduzido por conta da radiação ionizante, então eu trabalho um pouquinho menos, só que eu fico de segunda a sexta e sábado, domingo e feriado todo sobreaviso. Então não é... 24 por um banho. Mais ou menos. Às vezes não dá tempo de banho. 24 por um banho, pô. E o que acontece? O meu contraturno nunca tá coberto. Entendi. Então é assim, pelo menos metade a gente perde. Eu comecei no IMOL dia 22 de maio do ano passado. Perdão, 22 de abril. De abril até agora, até o outro abril, eu fiz mais de 1.000 tomografias já. Nossa, mais de 1.000 tomografias? Se você for pensar em crânio, tórax, abdômen, deu mais de 1.000 tomografias já. Corpos, assim, individualmente, deu 400 mais ou menos. 400 corpos. 400 corpos. Não é pouco não, né? Agora, você imagina se eu tivesse uma equipe trabalhando comigo em 3 turnos, sábado, domingo, feriado. Bonitinho. Exatamente. Seria muito mais. Mas isso aí, com o tempo, eu acredito que a tendência, você não acha que é? O Estado vai ver que isso é mais barato, economiza tempo, a gente vai ter que ter aquele direcionamento do concurso, né? Eu preciso de biomédico especializado para ficar aqui, exatamente. Não pode ser um concurso muito genérico. Aí já é um empecilho por causa da legislação, né? A legislação não consegue fazer... Travada para esse tipo de coisa, a menos que tem que, né, fazer um projeto de lei para mudar. Sim. Mas isso aí é problema dos nossos governantes, né? Nossos deputados, né? O objetivo sempre é você melhorar, né? E melhora muito, né? Daqui mais um pouco a gente vai começar a ter publicação e aí a gente acredita que já chama um pouco mais de atenção, né? Entendi. E você faz mestrado, claro. Sim. O mestrado em ciência dos materiais é voltado para essa questão da imagem, né? Sim, totalmente voltado para a imagem. É para o desenvolvimento da tecnologia, principalmente a parte da inteligência artificial, a rede neural, o aprendizado de máquina, todo esse trabalho para identificar lesão. A priori era para identificar o trajeto. Para você falar exatamente, saiu daqui, acertou ali, passou aqui e tal, bonitinho. Mas sim, isso aí tá um pouco mais complexo do que a gente imaginou. Mas a questão da lesão tá muito mais simples do que eu imaginei. Já ficou Você fala de escrever uma lesão de entrada, por exemplo, é isso? Não, a entrada eu consigo observar bem. O que acontece? A IA hoje, ela ainda não consegue falar que o tiro veio daqui para cá.
Normalmente ela se inverte. Ela fala que um tiro foi pelas costas, que um tiro foi ascendente. E aí, juridicamente, é um negócio que complica, tem que saber bem certinho, né? Então, essa é a dificuldade que eu tô tendo. Mas a questão de lesão tá muito mais simples. Muito, muito mais simples. Hemorragia cerebral, é fácil de detectar, ela consegue interpretar super bem. O intervalo de confiança dela, se eu não me engano, tá em 98%. Vocês fazem até o cálculo estatístico da probabilidade daquilo ter um erro ou não, né? Sim, ela já te dá isso. Intervalo de confiança, tal, desvio padrão, tudo mais. Cara, pra ser assim um negócio... Porque o que acontece? Como a gente não é médico, a gente entra naquela categoria do não médico, então assim, nosso intervalo de confiança tem que ser altíssimo para você ter credibilidade. Então o que eu tô trabalhando é isso aí, ter no mínimo, que eu conversei com o Bruno, ele falou, no mínimo 95, pra gente falar, isso é aceitável. E é o que a gente tá conseguindo. Tem que chegar no 99,9999, né? Igual o DNA, ótimo, né? Igual o DNA. DNA 99,9999%. É maravilha. Ali quando eles fazem aquele cálculo, eles calculam a população mundial, né? Sim. Para poder fazer a exclusão de que não tem probabilidade matemática de ter o mesmo perfil genético na população mundial. É por isso que dá para afirmar que aquela pessoa é aquela pessoa. Aquela pessoa. É aquela pessoa. Mas assim, e eu vejo que vocês estão puxando isso de Brasília ou tem outro lugar onde que faz mais esse tipo de exame, referência? A vanguarda, quem começou com a tomografia no Brasil foi PCDF, né? Brasília tem scanner e tem o tomógrafo. O scanner é igual aquele de aeroporto. Sim. Só que ele não é tão preciso, né? Ele vai lá diferenciar metal, a parte biológica, etc. Para ver um projétil, talvez? Ele vai dar uma diferencinha, assim, ajuda principalmente pro projétil. A tomografia é infinitamente mais avançada e melhor, né? Mas quem começou isso aí foi lá em Brasília. Lá o recurso tem mais recurso, tem mais história. Imagina, né? Aqui a gente fala vem de conta-gota, né? Tudo mais devagar. O problema é o Brasil, assim, né? As legislações são muito travadas. Sim. É difícil você mudar as coisas de uma hora para outra, né? Tem que ser uma emergência. Não, e até o serviço da tomografia em si, quando eu cheguei lá, assim, dá um baque, assim. Eu conto essa história, assim, o médico hoje é meu amigo, né? Primeira, segunda-feira no ML, médico antigão, você imagina, aquele tipo, né? Carcaça dessa grossura, assim. O senhor que vai tocar a tomografia? Eu mesmo. O senhor vai fazer laudo? Pô, o biomédico não faz laudo, né? A gente dá um descritivo de imagem. Então não vai servir pra nada isso. Tá aposentando, encontrei com ele agora, ele tá quase aposentando. Ele falou, olha, eu não vou falar que eu tô triste que eu tô aposentando, porque eu tô feliz pra caramba que eu tô aposentando. Mas eu queria ter tido a oportunidade de trabalhar mais tempo com você na tomografia, porque eu achei muito massa esse trabalho. É diferente o jeito que fica o laudo dos colegas que usa a tomografia para fazer o laudo. Quando ele anexa a informação técnica que a gente gera, tudo mais, os 3D, bonitinho, fica muito mais enriquecido. Com certeza, pô. E aí você vai um 3D, você gera como se fosse um arquivo digital para a pessoa ir movimentando o corpo, também tem isso? Por exemplo, se alguém quisesse movimentar o corpo, girar... Não fiz desse jeito ainda. É uma ideia bacana, dá pra gente pensar. Por exemplo, você mandar pro promotor, pro juiz, falar, vamos virar o corpo desse jeito aqui, vira. É possível, né? É possível. Que tem uma ferramenta que a gente faz um recorte dentro da tomografia. Então, por exemplo, eu tenho lá 1 GB de tórax, de imagens de tórax. Nossa, 1 GB. 1 GB. Aí eu posso pegar, a lesão tá mais pro hemisfério esquerdo, tá bonitinho, e eu pego e seleciono essa parte, e ele fica igual, como se fosse a imagem da tomografia, só que mais curto. Entendi. Então fica um pouco mais leve, daria para fazer um trabalho desse jeito. Né? De repente. O que eu faço para ilustrar mais são os 3D, né? Os 3D ficam bem mais ilustrados. Tem um colega, acho que você até conhece, o perito Marcos, lá de Costa Rica, e ele... Sim, rapidamente ele inseriu um vídeo dentro do PDF. Então a hora que você chega naquela imagem, ele roda o vídeo. Que massa. Então, por exemplo, você poderia rodar uma animaçãozinha dentro do próprio PDF. Boa ideia, entendeu? Gostei. De repente é uma coisa que poderia... Interessante, né? Vou roubar essa ideia. Boa ideia, né? Legal mesmo. Mas assim, eu vejo que a agilidade e a tecnologia vai dominar tudo, né? Não, isso aí não tem nem dúvida. O que faltaria hoje para você falar assim, esse IMOL, esse ML, ele tem tudo do bom e do melhor? Gente. Falta gente. Não digo do Mato Grosso do Sul, digo que você fala assim, não, a referência de ML é aqui, esse lugar aqui é top. Ó, a gente tem todos os problemas que todo lugar tem, né? Você tá na polícia também, você sabe como é que é. Sim. Mas uma coisa que a gente não tem como a gente reclamar hoje da nossa estrutura é a nossa estrutura. A gente tem equipamento novo, a gente tem viatura, a gente tem salário em dia,
Estamos brigando para melhorar, que todo mundo briga para melhorar. Né? Mas assim, eu não vejo hoje uma reclamação para falar, putz, tá faltando, não tá tão bom porque falta isso. Hoje o que falta para a gente ter mais coisas tecnológicas no IMOL é mais gente para operar a tomografia. Isso aí, se eu tivesse uma equipe maior, eu estaria trabalhando mais. Por exemplo, eu tenho que fazer todo o gerenciamento de dados para poder tentar ir melhorando essa inteligência artificial que a gente está construindo lá. Só que eu tenho outras atribuições, né? Eu trabalho no outro departamento que chama compras, que eu entrei nesse departamento principalmente para manter a tomografia funcionando full time. Então, eu busco recursos para manter a tomografia. Então, ele me demanda outras funções. E o IML em si, a gente está trabalhando, a gente está ajudando um colega aqui e ali. Então, a gente precisa de mais gente. Se eu tivesse uma equipe, hoje você vai garimpar para mim tudo que tem de pneumotórax. E me entrega esses dados que eu vou rotular esses dados e inserir na CNN. Pronto, já... O que é uma CNN? É a rede neural não convolucional, que é a base da inteligência artificial para começar a aprendizagem de máquina, etc. A partir dessa CNN, a gente treinando ela com os dados rotulados. Isso aqui é um copo com metade de água. Isso aqui é um microfone. Isso aqui foi um tiro. Ensinando ela. A partir do momento que vai entrando dados, ela fala, isso aqui é igual aquilo que ele me ensinou, então isso é aquilo. Isso é esse. Ela consegue entender. E o intervalo de confiança dela só vai crescendo, a curva de aprendizado vai aumentando e vai ficando super mais rápido. Sim. É o machine learning. Machine learning. Agora, se você pegar, por exemplo, para o biomédico que está nos assistindo, qual curso, então, ele deveria fazer? Qual pós ele deveria fazer para ele, por exemplo, já estaria pronto para atuar nessa sua área, na tomografia, por exemplo? Que pós ou curso que você recomendaria? Essa pergunta é perspicaz. Porque existe algum curso que habilite a pessoa? Ou só ela fazer biomedicina, ela já está habilitada? Eu recebi a visita de uma colega que formou comigo. O que acontece? Quando a gente formou em biomedicina, a gente foi a primeira turma de Campo Grande. Primeira turma de biomédicos de Campo Grande. Então, não tinha biomédico em Campo Grande praticamente. Então, tem um colega que é o Alexander, que ele foi um dos primeiros biomédicos perfusionistas a trabalhar mesmo na área. Eu fui o primeiro biomédico de Campo Grande, não sei se do estado, a entrar na polícia. Eu fui... E a Carol, que é a Carolina Saraiva, que hoje ela está numa diagnóstico por imagem, foi uma das primeiras biomédicas a trabalhar com diagnóstico por imagem. Então, assim, todo mundo cru e aprendendo assim na mesmo, porrada. Mas é assim. E ela foi lá no IMOL semana passada, ela ficava olhando para as imagens assim e falou, cara, é absolutamente diferente do que eu trabalho. E ela tem especialização, tem know-how, tem tempo de estrada, só que é diferente. A hora que o corpo chega lá, eu tenho uma ou outra imagem lá que eu consigo te ensinar anatomia radiológica bem básica. Se não tem uma base da anatomia radiológica, eu não consigo te ensinar, porque a imagem, o corpo tá apodrecendo, tá com edema, tá com víscera aberta, tem N coisa. E faz de todo tipo, né? Desde de morte recente, assim, tipo meia hora, uma hora, até... Até ossada, se precisar. Eu tenho até um caso de uma ossada que foi interessante, é verdade. Até ossada a gente faz sim. Faz tudo. E assim, qual é o tempo que você fala, o corpo entrou no IMOL, fez a virtópsia e saiu. Você tem uma estimativa assim? A funerária entregou o corpo para mim. 5, 10 minutos, outro colega agente de polícia, faz a entrada no nosso sistema, no CISPC. Me chama, tem um corpo. Colocar no equipamento dura 2 minutos para fazer um exame. Entre dar a entrada e fazer o exame em si. Certo. Uma tomografia de corpo inteiro que a gente faz lá dura 1 minuto. E é padrão fazer sempre de corpo inteiro? Sim, eu faço crânio, tórax e abdômen sempre. Sempre. Independente do que você tem. Qualquer coisa é padrão. É padrão, protocolo. Passamos para fazer o exame visual, o médico vê uma lesão diferente em membros, aí a gente volta e faz em membros. Por que não faz uma vez para otimizar? A lança da tomografia, ela não consegue fazer da cabeça até o pé. Então, se eu tiver que fazer membro inferior, eu tenho que virar o cadáver, colocar ele de novo. Então, já que vai ter que virar o cadáver, colocar de novo, a gente vê se realmente é necessário. Entendi. Só isso que a gente dá uma exclusão. Só o protocolo que, né? Mas você fala que não dá 1 hora? Dá 40 minutos, em média. Excelente, né? Se você for pensar que uma necrópsia vai durar aí pelo menos 2 horas. É porque até você abrir, procurar, depois tem que fechar, né? Se for para colocar indo fechar e entregar para funerária, pode colocar umas 3 horas. Da entrada à saída do corpo. Pelo menos 3 horas. E a precisão, né? A precisão também. Que você tá entregando, né? É muito maior. E a questão de ser um objeto repetitivo, né? Fiz o exame. Tá lá. Putz, não lembro muito bem. Rodrigo, abre para mim de novo o exame do cadáver número tal.
tá aqui. Tá ali para sempre, tá guardado. Tecnologia vai dominar tudo, né? Tudo. Aí, para concluir a pergunta que você tinha feito, que curso que faz? Isso. É difícil falar assim, o básico é uma especialização em imaginologia. Imaginologia. Isso é oferecido normalmente aí, todo lugar tem. Tem várias pós. É a habilitação do biomédico para exercer a função de diagnóstico por imagem. Entendi. Eu achei que era alguma coisa assim, o equipamento que você está mexendo exige algum curso especialista naquele equipamento, porque o equipamento é diferente do certo. Eu recebi tipo uma certificação do equipamento. Não, eu recebi um treinamento. Eles falam que eles têm um terminho específico lá, application. A application da Canon. Então eu fui lá. Na Canon, a marca. Recebi a application da Canon. Beleza, eu perguntei pro responsável como é que... Cara, se, sei lá, insere aí um tomógrafo no sistema de verificação de óbito novo que tá tendo lá, que tem espaço para um tomógrafo lá também. E coloca um da Sims, por exemplo. Ele falou, não, é basicamente a mesma coisa, são carros diferentes. Sim. Você vai ter que se adaptar, mas assim, a mecânica é igual. É a mesma. Então, assim, fez a pós-graduação, você sai com a base mais ou menos do que precisa ser feito. Mas assim, qualquer lugar hoje que você cair, vai ter um cara mais antigo para te dar um bizuzinho, né? Sozinho fica difícil. Né? Quando eu comecei... Tem que tirar do zero é difícil, né? E quando eu comecei só tinha eu, ninguém sabia fazer, ninguém mexia lá. É foda. Passava o corpo no tomógrafo, ele leva uns 5 minutinhos para carregar as imagens, né? E a hora que você abre a imagem antes de carregar, ele fica cortada na tela. Falei, nossa, cara, o que eu fiz? E o diretor do lado, né? Que era o cara que tava olhando, né? O que vai? Falei, fiz cagada lá, né? Aí ia lá, arrumava o corpo, passava... Foi umas 4, 5 vezes que eu fiz umas 4, 5 tomografias repetidas, até eu perceber que ele levava um certo tempo, tinha um delayzinho, e aí depois carregava a imagem, e eu atropelando lá, achando que eu tava fazendo errado. A curva de aprendizado, ela é... Cara... O nosso comecinho era 1 hora para fazer uma tomografia. Era tipo uma ressonância magnética. Fica ali 1 hora com o corpo, né? Hoje 15 minutos tá tudo pronto. 15 minutinhos eu já entrego a informação técnica. Já sai com o documento na hora ali. Agora com a automação da IA, então, fica mais fácil ainda. E essa automação, vocês que estão criando, certo? Ou vocês estão comprando, por exemplo, um ChatGPT, por exemplo? O ChatGPT eu uso para ele me ajudar a construir a arquitetura da rede. Então, eu peço para ele, eu preciso fazer um algoritmo que faça isso. Vou especificando. Ele vai criando um algoritmo. Eu vou testando o algoritmo. Vou testando até você ter até chegar... Hoje a gente está assim, o algoritmo, eu pego o zip a imagem compactada que sai da máquina, que chama DICOM. Jogo o DICOM para ele. Ele descompacta, lê aquilo, me devolve em PNG, vetoriza, salva os histogramas, salva as cores, o pixel array da imagem, interpreta para mim, gera a interpretação. Eu confiro a imagem, a interpretação, tá tudo certo. Aí ele gera um código no JSON, não sei como é que pronuncia, é Jansson. Eu já vi esse código aí. Aí ele me gera lá uma rotulação. Aí eu falo, é tal coisa por isso. Aí ele salva aquele Jansson, um arquivo, e salva na CNN como treinamento. Aquilo já tá rotulado. A próxima que eu mandar, ele já segue aquele padrão. Se for igual, ele já segue o padrão. Porque você faz uma dupla checagem você mesmo, né? Eu mesmo. E aí, que esse negócio... O que esse Jansson é bom? Para auditar. Então, por exemplo, hoje estamos com a nossa rede pronta, não vamos mais trabalhar com chat, não precisa mais, só a rede já está funcionando, só que eu preciso de algum radiologista, 1 ou 2 radiologistas para auditar isso aqui. Então, pega uma equipe, o cara vai olhar vai fazer direto. O cara crachar ali. Não, tá certo, beleza. Tá certo. Puxa, fascinante. Esse é o foco do mestrado. E assim, você falou que trabalha num horário reduzido por conta da radiação ionizante, né? Hoje, qual que é a carga horária legal para isso? Porque isso deve ter legislação que ampara isso, né? Você faz o quê? 4 horas. É o máximo que você pode ficar exposto ali, né? Isso, 4 horas. E isso é para todo lugar, não é só ali, né? Não, qualquer lugar que você vai trabalhar com radiação ionizante são 4 horas. O que o pessoal faz de errado é trabalhar 4 horas aqui, 4 horas ali, 4 horas ali. É por conta e risco do cara, né? É por conta e risco, né? A tireoide que exploda, né? Aí o filho nasce com a orelha aqui no pescoço, ninguém sabe por quê, né? Não é? Não é? Esse que é o problema. Mas ali, mais com radiação, eu só trabalho no imóvel. Aí o outro serviço é na... E deve faltar profissional para mexer com imagem, né? Aqui em Campo Grande, hoje em Campo Grande a gente está bem servido. É mesmo? Está bem servido. A Unigran está soltando muito acadêmico, formado já em imaginologia, porque a gente tem lá na universidade o estágio de conclusão de curso da biomedicina já em imagem.
Então, o biomédico, quando ele faz estágio de conclusão de curso em determinada área, ele não precisa de uma especialização para atuar naquela área. Entendi. Então, por exemplo, eu recebo estagiários da Unigran como uma parte do estágio de conclusão de curso deles lá no IML. A gente tem um convênio, a polícia e a Unigran. Que legal. Aí de lá eles vão para outras clínicas e aí conclui 500 horas. Ele sai biomédico e imaginologista. Ah, já sai assim. Já sai assinando desse jeito. Eu ainda tive que fazer uma especialização porque na minha época não tinha ninguém para me ensinar. Entendi. Quer dizer, você teve que buscar isso daí e hoje já tá aí pra galera, né? Sim. Cara, E é gostoso ensinar, o pessoal Você até trouxe, a gente vai ver aqui já alguns casos que você trouxe para mostrar aqui pra gente, né? Podemos começar com o número 1, já o primeiro caso. Esse Leandro, caso, solta o caso número 1 aí, Leandro, pra gente ver o que você me fala. Porque assim, eu vou até liberar o mouse aqui pra você, ó. Se você quiser apontar aí pra gente, fica à vontade, tá? Esse aqui o que a gente tá vendo... Isso é uma reconstrução 3D que a gente 3D fala. do quê? Esse aqui então vamos lá, pra galera que não entende nada, né? O exame, ele não sai assim. Ele sai em MPR, que a gente fala, nos 3 planos anatômicos. E a gente lê aquele exame de acordo com a anatomia. Isso aqui é pra gente fazer uma representação, principalmente pro legista mandar pro laudo. Então, isso aqui que eu mando pra eles mais bonitinho, pra eles jogarem no laudo. E isso aqui ajuda, por exemplo, juiz, promotor... Quem não tem o conhecimento técnico vai ver a lesão. Ver a lesão, não precisa né? interpretar o exame, então, ver a lesão. Ver a lesão. Esse caso aqui foi meio chatinho de trabalhar, porque isso aqui foi uma das primeiras crianças que eu passei na tomografia. Isso é uma criança. É uma criança. Ela tinha, no caso, se eu não me engano, 4 meses. Morta, certo? Você só mexe com morto. Só morto. Não tem vivo. É o paciente que dá menos trabalho. Não é não? Tranquilo. Nunca reclamou? Nunca reclamou. O cara chega com 10 tiros lá, tranquilo. Então, o que aconteceu? Isso aqui, a criança, a mãe da criança deu entrada numa UPA falando que ela estava com meningite. A mãe falou que a criança... alegou que estava com meningite. A UPA, obviamente, comprou aquela ideia e tentou tratar a criança. A criança veio a óbito. Não me recordo, o pessoal não soube me explicar lá no Instituto, por que ela foi mandada para nós. Porque, teoricamente, seria uma morte para o SVO, né? Que é o Sistema de Verificação de Óbito. Não é uma morte jurídica, né? Uma morte violenta, Não é morte violenta e não tem a causa jurídica da morte, né? Alguém teve uns 5 minutos ali, um brilhantismo, e falou que tinha que ir pro IML e o delegado comprou a ideia e mandou a requisição e a gente foi pro exame. Conversando com o legista, ele falou, isso aí foi meningite, já tá aqui toda a documentação da UPA e tal. Se você quiser passar para controle, passa. Eu falei, vou passar. Aí passei. Quando a gente olha no exame, essa fratura, que eu vou mostrar depois, deixa eu contar a história primeiro, senão já entrega, ela é muito delicada no exame. Então você vê a sutura do crânio da criança normal, a moleira que a gente fala, e de repente ela bifurca e aparece mais uma moleirinha, vamos dizer assim. E aquilo ali que deu chamou atenção. Chamou atenção. Não tá, isso aqui tá meio errado. Como a gente nunca trabalhou com criança, ficou um negócio meio complicado para falar exatamente na hora o que é o que não é. Aí eu fui, dei uma pesquisada, trabalhei com outros artigos que eu tinha disponível lá no Instituto. E voltei para tratar a imagem novamente. Foi o tempo... Esse é aqueles 5 minutinhos para a imagem carregar bem. Foi os 5 minutos para isso aqui carregar. Ficou desse jeito aí. Isso aqui é um crânio normal. Esse lado do crânio tá normal. Tá vendo a sutura aqui, ó? Esse mais abertinho? Ui, tá com delayzinho o mouse. Tá com delayzinho? Pera aí que voltou. Aí, vamos ver. Tem uma plaquinha óssea e tem um espaço. Eu acho que o zoom ele dá. Vê se você rola ele no... Não. Não? Tá ali, ó. Tá lá em cima aí. Agora... Ó, aqui, ó. Isso aqui é a sutura... E aqui é a moleirinha da criança. Certo. Isso aqui também é uma sutura craniana. Essa placa aqui é a placa parietal do lado esquerdo. Certo. Tá normal. Tá normal. Essa aqui é a placa parietal do lado direito. Olha o tamanho do rachado que a criança tinha na cabeça. Isso aqui é um TCE, traumatismo crânioencefálico. A criança morreu por um trauma, não de meningite. Cara, e a mãe chegou a falar? E a mãe chegou falando que era meningite. Não, mas ela chegou falando que é meningite, mas depois ela assumiu alguma coisa? Não assumiu. E esse tipo de trauma aí, né? Uma queda, será? Se fosse uma queda, ele ia ter uma marca meio específica, assim, um local de compactação. E uma fratura de alçapão, que a gente fala, para dentro do cérebro. Nesse caso aqui, ela faz uma linha. Então, provavelmente foi uma pressão. O que a gente estimou, assim, vamos falar assim, de modo meio genérico. A criança chorando, ela pressionou a criança para a criança parar de chorar. Entendi. Ela mesma, porque ali dá uma mão, ó. Dá a ideia de você botar a mão.
Então a gente teve esse vislumbre. Não tem como a gente ter absoluta certeza. Do como que aconteceu. O como ficou meio prejudicado. Mas aí já saiu de meningite para trauma. Para trauma. E aí, para trauma, ou é negligência ou homicídio. E aí a delegada também não estava muito comprando a ideia, porque, passou pela UPA, etc, etc. Aí o legista mandou para ela a imagem. Ela falou, não, eu vou indiciar a mãe, vou trazer todo mundo de volta aqui. O grande problema, a mãe tinha 15 anos só. Nossa! Então, assim, é a vida que foi e daqui 3 anos... Essa criança de quanto? 4 meses, se eu não me engano. Se eu não me engano, 4 meses só. Então, assim, se acontecer alguma coisa... Pena máxima, vamos dizer assim, pra mãe, né? Daqui 3 anos ela tá solta. Que coisa, né? A nossa legislação, ela é realmente... Esse aqui foi um divisor, assim. Eu pedi... um POP para direção para toda criança que chegar a gente fazer tomografia. Passar, né? Passar, independente do... falou que é tal coisa. Não, morreu de gripe. Passa. Passa. Sempre a gente passa agora. O putrefeito e a criança a gente passa. É porque a putrefação, a galera que tá assistindo a gente aí conhece como o lugar do dia a dia é o podrão, né? A galera conhece como podrão, que é o corpo, aquele que tá em estado avançado de decomposição. É muito difícil você analisar aquilo com a mão ali, porque eu vou no local, a gente foi no local para mexer com aquilo. Então, vocês têm uma imagem, ajuda muito, é isso? Tem um caso interessante de semana retrasada, se eu não me engano. 2 jovens foram para um rio e só um voltou. E depois de, se eu não me engano, uns 4 dias que foi achado o corpo do que ficou no rio. Dentro do rio, meio corpo para água, meio corpo para fora. Parece que tem um trauma na cabeça e parece que foi afogado. Tomografia, a gente conseguiu observar trauma na cartilagem tireoide e o ocioide quebrado. Informei o legista, ele foi atrás para dissecar pescoço e ver se não tinha lesão inguinal. Aí conseguiu visualizar alguma lesãozinha inguinal para a gente poder falar que foi esganadura. Que coisa, hein? Mas o outro dia ser bem maior que o para esganar, né? Pressupõe um pouco mais de força, né? É que, se eu não me engano, o que esganou era bem mais novo do que o esganado. É. O esganado já era mais de idade. Não tanto idade, só uns 50 anos, não lembro de cabeça. Mas senhor já. Então. Já era o senhor. Mas foi esganador e deu pra ver a fratura do... Certinho. E até as marcas de zunha, né? Que zungueal, né? Não foi da onça essa unha. A onça. Tratamos aqui a onça, falamos aqui com o perito Amilcar sobre a situação da onça, né? Rapaz, que coisa impressionante. E se fosse animal, passa lá? Bicho? A gente quase passou um maus tratos animal, atenderia no tomógrafo? Eu acho que legalmente, eu acho que não pode. Entendi. Acho que não pode. A gente recebeu a Ana Júlia, lembra da história da Ana Júlia, da sucuri? Lembro da sucuri. Ela foi lá pro IMOL, mas não chegamos a fazer a tomografia dela, não. Se eu não me engano, acho que fez no arco em C, lá no raio-x mesmo, pra dar uma olhada. Foi a médica, a perita veterinária, a perita veterinária, exato. Que atendeu, né? Isso. Eu tô me recordando do caso aqui, ela era uma cobra muito conhecida aqui na região. Era Ana Júlia que chamava. Ana Júlia, a cobra chamava Ana Júlia, né? É interessante, cara. E assim, aí esse caso, vocês mataram a charada ali, e aí passa pra delegacia, a delegacia vai ver se alguém assume, se tem outra informação, né? Aí vai pra aquela parte, a gente fala aquela investigação subjetiva, né? A nossa parte objetiva a gente fez, tá entregue, tá materializado, tá dentro da cadeia de custódia, tudo pronto, e agora é com a equipe da Polícia Civil, né? E aí você trouxe mais um caso aí pra nós, não trouxe? Tem o... Se quiser passar aqui, ó. Vai no canto. Aí. Esse é interessante. Por que tá vermelho, primeiro? É um filtro que a gente... Esse aqui é outro 3D. Esse aqui é o exame. Esse é o padrão do exame que a gente lê. Certo. E esse aqui é o 3D que a gente faz para ilustrar. No laudo. No laudo, ou no caso... Esse caso que eu vou falar agora, ele vai ser apresentado no Conigram. O que é o Conigram? Explica pra galera aí. O Conigram é o congresso da Unigram. Vai estar indo para o 5º ano lá e a gente recebe trabalhos de Campo Grande, do estado todo, e faz diversas apresentações. É bem interessante, ele é bem abrangente. E as meninas que trabalhavam lá no Unimol como estagiárias na época, elas pediram para apresentar esse caso. A gente, óbvio, né, suprimindo nomes, etc. Sim, tudo dentro do sigilo. Mas é um caso interessante. O que chamou a atenção desse caso é isso aqui, ó. Essa parte branca aí. Isso, esse branquinho com esse vermelhinho, Que objeto que é esse aqui? Esse cone. Parece um ovo? É, um ovo. Formado de um ovo.
Por exemplo, meu horário. Eu tenho meu horário estabelecido lá no IML e isso aí o legista que me chamou, a gente é bem parceiro. Era quase 10 horas da noite. Ô, Rodrigo, o rapaz engoliu um papelote de cocaína aqui. Um papelote de cocaína. Você não quer dar um pulo aqui pra gente ver se essa cocaína não tá dentro dele ainda ou não? Porque se tiver, a gente vai ter que pedir apoio da polícia pra levar a droga embora. Eu não quero ficar com esse negócio aqui. Vou dar um pulo aí. Corri lá, fizemos a imagem, saiu isso aqui. A priori a gente olhou, falei, cara, isso não tá no estômago, né? Mas onde que tá esse negócio, né? Aí vem pra cá. Aqui a gente tem o contorno do fígado. Isso aí é o fígado. Esse aqui é o fígado, bonitinho. E aqui a gente vai ter o estômago. Então ele não tava na ingesta dele. Tava pra cá. Aqui é a localização anatômica da vesícula biliar. Da bile. E ela tem uma densidade que a gente trabalha aqui com tons de cinza. E o tom de cinza é em dada densidade. A densidade da bile, eu não lembro de cabeça agora, mas se eu não me engano, ela chega a 20, 40, é coisa baixa. Esse aqui estava em 165 nesse ponto. Unidades de Haushmore, é um nome bonitinho. Então, a HU dela era 165. O natural, uns 40. No máximo 40. No máximo 40. Então, aqui a gente tem uma anomalia. Vamos para a literatura, né? Que é tudo na base polícia científica, né? Tudo na base da ciência. Então, fomos na literatura e o que acontece? Ingesta de alcaloide. Se o conteúdo é disperso no estômago, ele passa a ser absorvido no duodeno, ele começa a hipertrofiar a vesícula biliar, porque ela começa a trabalhar para metabolizar aquela droga. Então, se a gente procurasse ao longo do intestino delgado dele, provavelmente eu ia achar mais hiperdensidades anormais. Só isso aqui já estava suficiente para a gente fechar o caso. Então, não tive mais informações aqui. O exame está lá, é só olhar, né? E olhar. Mas no caso em si, a gente não precisa. Já fechou já. Esse já fechou. Então, com esse padrão de densidade de 120 a 200, com o histórico de ter engolido a cocaína, que é o body packing que a gente chama, e não ter o conteúdo dele aqui, ele rompeu, a gente consegue cravar com intervalo de confiança de 100% que ele morreu por overdose de alcaloide. Então, vamos lá. Esse cara engoliu um papelotezinho de cocaína de certo para esconder. A polícia foi dar um baculejo nele, perdeu e ele engoliu. Exato. E morreu por causa disso. Ele arrebentou no estômago dele. Ele ficou 2 dias na Santa Casa. Isso que é uma parte interessante. Pra você ver como que esses achados radiológicos, eles são muito robustos, são muito concretos. Ele ficou 2 dias na Santa Casa, ele passou por lavagem intestinal e olha o tamanho do achado que a gente tinha nele ainda. Então, assim, No hospital eles já não podiam ter visto isso? Só tem que procurar, esse que é o problema. A gente tem que procurar. Se passou no hospital assim, faz um raio-x para ver se ele tem alguma coisa dentro. Bateu o raio-x, não tem. Ou se fez tomografia, olhou, não tem nada. Isso é um negócio que a gente tem que procurar. E outra, você teve que pesquisar a literatura, né? Não também. É uma coisa que a pessoa vai nada. A imagem já te chama atenção, né? Fala, tem alguma coisa errada. Aí vai dar curiosidade, né? E o polícia é um trem curioso. Tem que ser, tem que ser curioso. Tem que ser, né? Mas isso aí é que a gente vai apresentar lá no Conigram. Eu achei muito interessante essa situação, porque ele dá um intervalo de confiança de 100% de overdose por alcaloide. Nossa. E alcaloide, a galera, né? A gente faz até o teste de alcaloide, né? Mas a gente fala aqui, a cocaína, né? Crack. Tudo o cara deve... E a gente vê muito isso, né? Naquela série do aeroporto, né? Que faz a galera ter um monte de bolinha lá, né? Série que a Dona Onça assiste todo dia. Todo dia, né? E aí você trouxe mais coisa aí pra nós. O que o seu público adora, né? Tiro. Eu acho... vamos voltar assim. Aqui, ó. Pronto, ó. Ficou mais fácil. Isso aqui é o... eu ia olhar aí e você fala assim, o que é isso daí, meu Deus do céu? Pra quem olha, você fala, de que parte do corpo é isso aí? Vamos por partes. Vamos por partes, né? Vamos por partes. Vamos lá, tecnicamente, isso é uma janela óssea, que a gente fala, então ela dá uma predominância para objetos com mais radiointensidade. Então eu vejo mais osso aqui. Então tá aqui as minhas costelinhas e minha vértebra. Isso é como se eu estivesse olhando de cima. De cima, axial. De cima para baixo. Quer dizer, como se eu tivesse colocado uma câmera na cima da cabeça dele. E vem descendo. E vem descendo assim. E vem observando até a pelve. Você tá vendo assim, é a esfera do corpo. É o tórax. É o tórax do cara. Aqui tá um pedacinho do pulmão dele, ó. E aqui a gente já tá entrando, na verdade, no abdômen, que aqui já tá pegando um pedaço do fígado. Por isso que é uma virtópsia, né? Quer dizer, você tá vendo tudo, você não precisa nem abrir ninguém. Não precisa abrir nada. Isso aqui tá dentro do saco cadavérico, a gente não tá nem olhando a cara da pessoa. E aqui eu já consigo ver uma fratura de costela. Bem nesse cantinho ali quebrado ali, né? Tá bem bifurcada.
Aqui, ó, é que não tem a imagem inteira, mas aqui a gente teria a entrada do projétil. Porque essa parte preta, quando fica preto, é porque a tomografia não sabe o que tem ali, tá vazio. Então, o efizema cutâneo fica preto. Mas isso aí não era pra ser osso, ou era? O osso tá aqui, ó. Sim. Aqui era pra ser gordura. Isso é carne, isso é parte mole. É, parte mole. Aqui era pra ser gordura, ó, esse cinzinha mais escuro. Sim. O cinzinha mais claro é músculo. E esse branquinho aqui... é um osso. É um osso, é o externo esse aqui. Osso externo. É o externo. Então, a gente tem uma possível entrada por aqui. Aí, como é que você vai... Você falou possível. E como é que você vai checar se realmente é ou não? O 3D, quando a gente faz o 3D, ele aparece o orifício de entrada. Aí dá pra gente ver com certeza. Pra ver certinho. Aí você conseguiu ver só a entrada. Sim, porque o projétil ficou aqui, ó. Esse brilhante bonito aqui é o projétil. Isso aí é o projétil, tá? Ficou no meio do cara. Isso aqui que a gente fala, o projétil alojado no paravertebral. Anterior à vértebra. Esse trem brilhando, então, metal. E esses pequenininhos aqui? Fragmentinhos dele. E tudo que a gente tem preto, ó, por exemplo, a fratura da costela tá aqui. E aqui ficou preto, ó. Lesão fica preto. Então, eu tenho um efizema cutâneo aqui, efizema cutâneo. Então, à medida do que eu tenho preto pelo corpo, eu posso inferir mas aí eu sou leigo agora. E esses pretos aí pra dentro? Aí? É o pulmão. Sim. Aí é o vão do pulmão. Aqui tá a trama pulmonar, tá comprimida porque ele teve um pneumotórax. Aqui não tá dando pra ver bem, mas como rompeu tudo, a gente vai ter um hemotórax, que é o sangue dentro da cavidade. Entendi. Então, esse rapaz morreu por hemotórax, pneumotórax e... Em decorrência do PAF. Do tiro de tiro. Se eu não me engano, esse aqui acertou o coração dele. Esse aqui é só o fragmento, mas ele tomou um tiro no coração. Caramba, rapaz. Aí eu falo, se não tivéssemos a necessidade da balística, né? Não tô... Sim. Não preciso ter o projétil. Se tivesse outro, por exemplo, outro jeito de você mensurar, fazer a balística daquele projétil. Estojo, a arma, mas mesmo assim... Mas assim, vamos falar que isso aqui não existisse, então. Eu não precisava abrir. Se tivesse transfixado, não precisava abrir. Eu sei o que foi a lesão, tá tudo bonitinho. Aí você não tem como me dizer, por exemplo, a altura que ele tá. Porque eu tô olhando de cima, né? Não, pra dizer a altura, eu precisaria de outros planos. Aí você faz o multiplanar. Eu pego o coronal e o sagital e consigo fazer um 3D daquele... Ele tá a 50 centímetros do pescoço ali, por exemplo. Posso falar, por exemplo, ele tá alojado na vértebra número tal. Isso aí a gente faz, só precisa do outro plano. Precisaria só do outro plano. E quer dizer, a máquina, ela faz uma varredura no corpo. Esse caso aqui, por exemplo. Isso, por exemplo, aí, né? Você tem a altura, né? Ó, aqui é a 12ª costela. Então a gente contaria que ele vai estar mais ou menos, ó, na altura da 12ª costela. Entendi, aí fica... Aqui tá o restinho do sacro, aí vai contar aqui, L5, L4, L3, L2, L1. T12, 11, 10, 9, aí a gente vai contar. Vai subindo. Mas isso aí, pra ficar mais fácil, a gente fala, que altura que tá. Não é? Ela já fala. Já fala exatamente. Ela fala, tá na T1, tá na T2. Se ela pega... O axial ela consegue fazer. Se tiver vários cortes, ela consegue falar, ó, pelo número de cortes, tá em... Daqui uns dias você vai precisar de gente pra mexer com as coisas? Só pra apertar o botão pra ligar ela. Rapaz, você vai dominar tudo, pô. E isso aí? Esse aqui é um podrão. Esse aqui é um podrão. Tá, mas eu tô olhando de onde também, pra onde? De cima pra baixo. É um corte axial também, de cima pra baixo. Dá um zoom aí, Rodrigo, pra nós. Aí, ó. E um tórax, ó. Que a galera lá, a imagem lá da galera é isso, agora... Só que ele tá maior, você vê que tá muito mais expandido porque tá cheio de gás, ó. A trama do corpo tá cheia de gás. Tá tudo preto aí. Isso é gás. Gases. Os gases da putrefação. Sim. Como que a gente sabe... Porque você faz isso aí... O que você tá procurando quando você faz nesse caso aí? O que você procurou aí? Tudo. Se tem tiro, se não tem... tiro, fratura, se tá infartado, se não tá infartado. Tudo que tem que possa ter levado à morte do indivíduo, a gente tem que procurar. É o mais chato de fazer porque você chega no escuro e vai tateando. Você tem que procurar tudo, disparar para todo lado. E é a hora que a IA não ajuda muito a gente porque você tem que direcionar ela, né? Ó, procura nesse tórax tal coisa. Então, ali a gente tem que trabalhar com o olho. A hora que você vê um negócio e fala, eu acho que isso aqui pode ser tal lesão. Aí a gente trabalha com ela. Nesse caso aqui, eu trouxe mais para ilustrar o seguinte. Você vê na vértebra que ela tem putrefação também, tem pontinhos pretos. Tá lá. Então, com 6 cortes vertebrais, axiais 6, sagitais 6, coronais, a gente consegue inferir o intervalo de morte. Como? Ele faz um cálculo da quantidade de efizema que tem, da putrefação do corpo todo e principalmente da vértebra. E tem um cálculo que é feito
com a ajuda da inteligência artificial, para falar, morreu entre 18 e 24 horas, 24, 36 horas. E a precisão disso? 95% intervalo de confiança. Rapaz, porque assim, o intervalo pós-morte é uma coisa, né, dificílimo de você falar com 18 horas, 24 horas. Porque variáveis como temperatura, ambiente, umidade, se estava coberto ou não, se estava em contato com o chão ou não, se era concreto, se era areia, tudo isso muda o intervalo pós-morte. E se eu vou chegar se tudo der certo, próximo de um 100%, a partir do momento que eu conseguir essas informações do local. Do local, é. Você colocar essas variáveis dentro do algoritmo. Dentro do algoritmo. O algoritmo hoje ele trabalha assim, qual que é a temperatura mais ou menos da última semana para a gente tentar calcular. Sempre joga uns 30 graus, mais ou menos. Campo Grande é agradável, né? É. E tava no local seco ou úmido, fechado ou aberto. Essas são as 3 variáveis hoje que você imputa... Que eu consigo inferir também, que a gente pergunta principalmente o pessoal da PA, de onde vocês tiraram? De tal lugar tava assim, assim, assim. Então fica um pouco empírico nessa hora, porque é a informação que a gente tem, mas a gente tenta aproximar o máximo. E não era legal você conversar com o criminal, com o criminal, com o perito criminal e estabelecer, pelo menos assim, conversar, olha, nesses casos, se você conseguir me dizer 6 variáveis aqui, ó, média temperatura, vai melhorando, né? A umidade. Porque eu tenho lá 3 protocolos distintos, que eu lanço essas variáveis e a inteligência escolhe um protocolo que é mais adequado para fazer que ela vê que a confiança é maior, né? No comecinho, quando a gente começou só a jogar assim, no comecinho que eu falo foi mês passado. Isso aqui a gente tem 2 meses de trabalho, é recente, né? É super recente. Tem 2 meses que eu tô afinco mesmo trabalhando com a inteligência. Ela dava 70 e poucos % de confiança, assim. E aí ela dava um lapso temporal de... morreu entre 24 e 96 horas. Aí fica difícil. Aí fica complicado. Aí eu trabalhei nesses últimos tempos para ela reduzir isso aí. Tá hoje entre 12, às vezes ela fala um intervalo de 24, que ainda é tolerável, mas não é o ideal. Eu acredito que 12 seria... igual no CSI, que chega lá e fala 16 horas e 42 minutos e 3 segundos. Não tem, não? Não existe, não? Esse podia ter, né? Né? Aí eu falo CSI... Os caras judiam da gente. Os caras judiam, né? Pô, aí eles vão... Pô, o cara chega lá e fala... Eu já vi uma série que ela põe o termômetro de fígado, né? De fígado. Sim, tem. Ela espeta lá, né? Morreu em 5 horas e 42 minutos. Eu falei, você tá de brincadeira comigo. Eles pegam um parâmetro, né? Um parâmetro e falam, esse aqui é o padrão ouro. Você tá de brincadeira comigo, né? Pô. Mas aí aqui você gosta de falar, é um conjunto, né? Conjunto. Esse aqui, nesse caso aqui, a gente conseguiu só um intervalo pós-morte. Como é uma informação que a gente tá amadurecendo ela, eu não passo isso pro legista, então isso ainda não vai pra laudo. Então a gente só discute lá internamente, tá? O pessoal vai vendo a evolução. O que eu consigo mandar hoje para laudo em casos como esse aqui é se ele tivesse calcificação coronariana. Aí eu consigo pegar os 3 planos, mapeio todo o coração, aorta, torácica, abdominal, tudo bonitinho. Aí ela calcula para mim percentual de calcificações, percentual de obstruções e o percentual de chance daquele corpo ter morrido por infarto. Por infarto. Mas assim, o infarto é uma morte natural. A gente chama de morte natural, né? Sim, a morte natural. Mas como o cadáver está putrefeito, ele vai pra gente. Exatamente, né? É isso que eu queria... Nesse ponto que eu queria chegar, exatamente. Quer dizer, morte natural não vai pro ML, o cara teve um infarto. Mas é putrefeito, então todo podrão tem que ir pro ML, é obrigatório. Aí assim, o que dá uma satisfação na gente, por exemplo, é pegar e não receber mais putrefeito e passar para a família como causa indeterminada. Então, assim, hoje a gente tá quase todos, a gente consegue falar, não, morreu por isso. Você imagina a família, né? Ela não saber, né? Qual é a causa morte, se alguém matou o familiar ou não. É que se deixa indeterminado, fica na imaginação da pessoa. Exato, a pessoa, é como se nunca fechasse isso na cabeça da pessoa, né? Da família, né? Não fecha, realmente não fecha. E isso aqui, cara, é um trabalho essencial. A gente brinca muito, né? A gente fica... que a gente vai ficando meio duro com se a gente não brincar um pouco, né, Rodrigo? É pesado. É pesado, né? Quando eu passei no concurso, minha mãe falou, que maravilha, meu filho tá no CSI, na conversa. Falei, mano, não brinca. A gente vê a escória da sociedade, tudo que é feio da sociedade. Eu acho que eu vi você publicar uma vez assim, tem que ter estômago, não é um negócio muito simplesinho assim. O primeiro local de morte que eu atendi lá em Costa Rica, quando a gente foi pra lá,
foi a morte de um neném de 45 dias. É o primeiro local de morte que eu fui. Pois é. Eu lembro de ir num comércio próximo do onde a gente ia fazer a necrópsia lá, pra pegar uma balança das antigonas lá de contrapeso, porque a nossa balança lá digital não pegava o peso da criança, era super pequenininha. E aí eu falo assim, você vê, né, cara, a pessoa tem uma glamorização, igual a sua mãe mesmo, você sai, não sei o quê, né? E, na verdade, cara, o trabalho é bem pesado. Então, a gente dá essas risadas de vez em quando para poder tornar o negócio um pouco mais suportável, né? E um outro ponto que eu sempre carrego é o seguinte, o Estado investe uma grana na gente. E além da questão do mestrado, por exemplo, que a gente fez, o Estado, como federação, também investe na universidade. Então, você está gastando dinheiro da população. Então, pelo menos para mim, a gente tem que gerar uma ciência, alguma coisa que gere benefício para a população em algum momento. Isso era uma dificuldade que eu tinha de trabalhar com a estética. Eu não via esse benefício pro popular. Uma mulher não saía de lá felizona, o cara não saía sem a ruga de lá. Passei a interpretar isso aí. A autoestima da pessoa vale muito. A pandemia mostrou isso aí. Exatamente, pô. A autoestima vale demais. Então, assim, você tá entregando uma ciência também pro bem de algum certeza. modo. Esse aqui é para um bem que tá na condição mais complicada da vida da pessoa. É verdade. É a perda do ente querido, etc, etc. Então, a gente consegue reverter todo o investimento que tem na gente e falar, ó, morreu por conta disso, durante tanto tempo que ele tá morto. É porque, por exemplo, o simples caso do bebê que você trouxe aqui pra gente ia passar como meningite. Sim. E você... Imagina a quantidade de subnotificação que a gente Exatamente. E aí agora, por exemplo, aqui... Não, o seu familiar, ele veio a óbito, infelizmente, por conta de um infarto, tal. Ou não, tiro. Né? Sim, ou isso. Ou caiu, ó, tem uma fratura de crânio que ele caiu. Ele caiu, bateu. A gente pegou uma vez, que ele tava sozinho numa chácara, ele foi trocar uma lâmpada, caiu, bateu a cabeça e morreu. O que eu já atendi de senhor de idade caindo no banheiro e batendo a cabeça no vaso, você que é de idade aí, ó, muito cuidado. Não é só velho não, porque as pessoas escorregam às vezes. Vai no banheiro, tá molhado, não sei o quê. O que eu já atendi, cara, de gente... O meu bisavô faleceu catando folha no quintal. Desequilibrou, caiu e bateu a cabeça. Sério? Sério. É normal isso acontecer. É uma brincadeira igual meu avô falava. Meu avô falava assim, tinha um vizinho que morreu assistindo televisão. Falei, como assistindo televisão, vô? Então, chegou um ladrão e deu um tiro nele quando ele tava assistindo televisão. Então, sacanagem, né? Pô, assistindo televisão é duro. Mas parabéns aí pelo trabalho, né, cara? Parabéns. Tem mais algum caso aí que você... Esse aí, né? Esse aqui, só pra concluir, aquele que eu tava mostrando, ele tava com 2 projéteis. Isso aqui é o 3D daquela situação que a gente tava vendo. Esse rosinha aqui... Entrada e saída? Não, é o projétil alojado. É o projétil. É o projétil, é o próprio projétil. Então tinha 2 tiros alojados nele, que só naquela imagem só aparecia um. Então aqui a gente tem os 2 projéteis para fazer a ilustração. Aí vocês abrem para retirar e manda para balística. E manda para balística. Manda pro Juscelino. Manda pro Juscelino. Dá trabalho pro Juscelino. Dá trabalho para ele lá. Esse aí é o 3. Esse aí fica mais para ilustrar no laudo. É só para ficar mais mas fácil. É bom pra caramba, né? Bom pra caramba. Chega o promotor, olha, tá aqui, os disparos foram aqui. Aí você pode inferir também, né, que não foi uma execução, foi 2 tiros no peito. Sim. Pode ter sido uma discussão, um confronto, alguma coisa. Você consegue fazer o desenho, inclusive, de onde passou vamos chamar de bala, porque é a nossa... Mais fácil. Onde passou a bala. Dá pra fazer. Hoje a gente ainda não tá com 100% de acurácia pra falar, ela entrou aqui, saiu aqui pela IA. Pela IA ela ainda não consegue, mas ela fala pra mim, passou por aqui. Isso ela consegue mostrar. Entendi. Com bastante facilidade. Muito bom. Tendo os 3 planos anatômicos, ela faz praticamente tudo. Que legal, cara. Praticamente tudo. É muito recurso. Você vai ser dispensado do seu serviço, logo a IA vai tomar conta. Não, eu tenho que apertar o botão dela. Esse aqui é só para mostrar o tiro e a fratura é o mais básico que a tomografia consegue entregar pra gente. Então, esse aqui foi um acidente de trânsito que teve uma fratura aqui na... Nossa, olha aí. Consegue dar um zoom aí pra nossa audiência, Rodrigo? Olha lá. Ó, a vértebra. Olha aí, ó, rachado. E isso aí levou o cara à morte. Esse aqui foi isso e foi trauma craniano também. Ele foi um conjunto de fatores. Mas esse aqui foi um dos traumas que ele tinha, que eu achei interessante trazer, porque é difícil você ver uma cena desse jeito, né? Sim. Isso aí no CSI eles não mostram. Não mostra, nem o CSI não mostra essas coisas, né? Nem lá tem. Muito legal, cara. Muito legal. Parabéns pelo trabalho. Isso aí. Eu torço aí que você continue cada vez ajudando mais, né? A ideia é essa, ajudar.
não é? E assim, você tem perspectiva de novas tecnologias, assim, novas inteligências para ajudar ainda mais. Você está desenvolvendo isso, não está? Sim. E aí você até vai fazer um curso agora, não vai? O trabalho nosso em si é tentar aumentar sempre essa acurácia dessa IA. Da IA. Essa que é o foco principal, esse aí. E aí a gente vai gastar o mestrado, o doutorado com isso aí. Aqui a gente faz um sanduíche lá na Suíça, não né? É? Que é onde nasceu aí toda essa ideia da Virtops, é oriundo de lá. Da Suíça. Da Suíça. Lá como que é que tá a sua língua suíça? Você fala, como é que é? Suícês? Suícês é sacanagem, né? É o inglês e o espanhol o inglês, só. Só tem no muita básico. coisa, não. Não fala? Não, isso aí não. É só o inglês mesmo, né? Isso aí a gente já resolve lá. Mas é um caminho bacana. Legal. Não, parabéns. Obrigado. Quero agradecer demais a sua presença aqui. Agradeço o convite. E eu queria deixar o microfone aberto aí, se quiser falar alguma coisa para o nosso audiência. Pode deixar seu contato, se quiser deixar algum contato. Pode. Coloca o link do Instagram. Vou deixar o link. Pode me seguir lá, eu coloco um pouquinho de conteúdo, não faço tanto conteúdo quanto você. A gente tem que trocar ideia para fazer aquele... Tem a quinta traumática, vamos arrumar a segunda radiológica. A segunda da imagem traumática, né? Imagem traumática. Imagem traumática, pode ser. Não é? Alguma coisa do tipo, vamos bolar. Vamos brincar. Vamos bolar. Vamos bolar porque as pessoas gostam muito do nosso trabalho, sabe, Rodrigo? Sim. E a gente mostrando a importância de como que a gente faz, as pessoas começam a entender ainda mais o nosso serviço, né? Isso. Pode me procurar, estou aberto sempre para todo mundo, não tem milindre, é tranquilo. A gente compartilha aquele mesmo pensamento que essa vertente que a gente trabalha da polícia, ela tem que ter os vínculos com universidades, com tudo mais. Então, pode procurar, a gente faz convênio. Eu sempre pensei nisso. O único vínculo que a perícia, né, tem que ter, o único cordão umbilical que liga é com a pesquisa. Pesquisa. Isso aí a gente está tentando porque fortalecer. A gente tem que ser autônomo, né? Qual o melhor exame? Você nem tá vendo a pessoa, você nem vê o rosto da pessoa, né? Totalmente impessoal. Totalmente impessoal e totalmente imparcial. Você simplesmente está vendo um saco plástico, sai essa imagem e você fala, olha, aqui teve um infarto. Então, assim, é esse tipo de trabalho que realmente enobrece o nosso trabalho, nosso dia a dia. Parabéns mais uma vez. Obrigado. Quero agradecer você que está nos assistindo. Mais um episódio aqui. E, não deixe de comentar, curtir, mandar perguntas pro Rodrigo aqui. Se você ficou com alguma dúvida, mande pergunta aqui que eu vou repassar para ele. Ou no link que a gente vai deixar aqui do seu Instagram. Pode fazer para mim também, né? tranquilo. Fique à vontade e, mais uma vez, muito obrigado. E até o próximo episódio.